Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal do Kardec Tube. Eu sou Michel Macedo e, como a maioria de vocês já sabem, esse é o projeto desenvolvido aqui pelo Kardec Tube, Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Nós estamos iniciando hoje o estudo de número 49, portanto, aqueles que estão conhecendo agora têm aí 48 vídeos para assistir tudo, mas o que faz esse projeto? Nós vamos comparar a obra de Kardec com a obra do André Luiz, a conhecidíssima obra psicografada por Chico Xavier, e demonstrar que essa obra não está de acordo com Kardec, que essa obra não é uma continuação da obra de Kardec, que ela não segue os critérios da obra de Kardec, que ela contém erros filosóficos, científicos, éticos, e que ela só é admirada por pessoas que ignoram a obra completa de Kardec. E que a obra de Kardec é melhor, oferece mais segurança teórica e mais consolo para o coração. Nós estamos na introdução desse projeto, na quinta parte, indo para o final da introdução, essa introdução que já dura mais de um ano. Depois nós vamos entrar na obra propriamente dita, Nosso Lar, e analisar frase por frase, comparando sempre com Kardec, para que também quem nos assiste tire as suas conclusões. Nós estamos agora numa parte em que nós estamos mostrando como é e como é exagerado o critério kardeciano. E nós estamos mostrando esse exagero e essa severidade nos textos kardecianos e também mostrando por que, nesse caso, isso é uma coisa boa. Então, muitas vezes, quando algumas pessoas dizem que nós temos um critério muito severo, elas estão com a razão, é porque deve ser assim. E nós estamos mostrando que isso já estava em Kardec. Para aquelas pessoas que ainda têm dúvida, assistindo aos textos que nós já mostramos, hoje nós vamos mostrar mais um, que a pessoa teria que ser muito teimosa para não entender como o critério kardeciano de avaliar uma mensagem de um espírito, quando ele dita alguma coisa, ele é muito severo, ele é muito rigoroso, e ele serve justamente para a gente não aceitar facilmente o que os espíritos dizem, mesmo que esteja dizendo algo bom, mesmo que esteja falando das virtudes, mesmo que seja através de um médium bom, a gente deve ter um critério muito rigoroso e a gente pode dizer até mesmo exagerado, como a gente vai ver. O texto que nós vamos mostrar hoje da obra de Kardec, que na verdade o trecho do texto está numa obra muito importante que Kardec escreveu, que se chama Viagem Espírita em 1862. Essa obra nasce naturalmente de uma viagem longuíssima que Kardec fez em 1862, visitando os grupos espíritas da sua época. São palestras de Kardec para os espíritas. São textos riquíssimos, extremamente importantes e, para variar, infelizmente, desconhecidos praticamente da maioria dos espíritas, onde Kardec dá grandiosas lições para os grupos espíritas, para as sociedades espíritas. É vergonhoso que o movimento espírita atual faça eventos falando sobre a organização do movimento espírita e não trate dos textos que o mestre Allan Kardec deixou sobre isso. Ele deixou o melhor conhecimento para a gente se guiar enquanto movimento espírita, e o movimento espírita simplesmente ignora esses textos. Nós vamos mostrar um trecho dessa obra, da primeira parte dessa obra, em que Kardec fala do assunto que nós estamos nos referindo. Quando a gente pega a obra do André Luiz e faz uma crítica, uma análise dessa obra, muitas pessoas podem achar que nós estamos exagerando. O que nós queremos mostrar é que há esse exagero recomendado na obra de Kardec, e isso é assim que tem que ser. E ao aplicar critério exagerado e rigoroso de Kardec, nós vamos perceber que não se sustenta
a obra do André Luiz. Então vamos pegar um trecho, lembrando, aqueles que quiserem ler o texto completo, podem ler as obras de Kardec de graça no kardecpedia.com. Vamos ver então Kardec falando nessa riquíssima obra Viagem Espírita em 1862, sobre esse tema que tem a ver ao que a gente se propõe fazer, que é analisar a mensagem de um espírito, e no caso aqui é o André Luiz. Então, aqui o que vocês estão vendo, entre aspas, é Kardec falando. Diz ele então: aqui diremos apenas que os casos de obsessão são muito raros entre aqueles que fizeram um estudo prévio e atento de O Livro dos Médiuns e se identificaram com os princípios nele contidos, mantendo-se alertas e espreitando os menores sinais que poderiam denunciar a presença de um espírito suspeito. Então aqui Kardec está falando aos espíritas, lembrando que esse texto ele veio, obviamente, depois da obra O Livro dos Médiuns, por isso ele comenta, O Livro dos Médiuns é de 1861 e ele está falando isso em 1862. Então ele vai mostrar que a obsessão, ela se tornou muito rara entre aqueles que estudaram o Livro dos Médiuns e seguiram o Livro dos Médiuns, demonstrando como é um guia seguro o Livro dos Médiuns para a prática da mediunidade e para evitar que a pessoa caia numa obsessão. Lembrando que o estudo sobre obsessão, que está, evidentemente, no Livro dos Médiuns, nós fizemos aqui nesse projeto, há alguns vídeos atrás, um estudo sobre esse capítulo do Livro dos Médiuns. Então, voltem, por isso a importância de ver os vídeos do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo, que a gente abordou ali o que significa obsessão, as características, as causas, os meios de combater. Mas ele está mostrando aqui que essa obsessão, ela foi evitada por aqueles, é raro naqueles que estudaram previamente o Livro dos Médiuns e se identificaram com os princípios nele contidos. Evidentemente, então, a pessoa leu o Livro dos Médiuns, praticou, porque se ela se identificou com os princípios, significa que ela os adotou, e isso fez com que a obsessão fosse rara. Então vejam a importância dessa obra e como não existe obra melhor para lidar com a mediunidade do que o Livro dos Médiuns, porque ela é baseada na prática, ela é uma ciência experimental, ela é baseada em fatos. Então o que ela ensina ali é o melhor meio de a gente praticar, porque foi na prática que ele foi desenvolvido. Não existe nenhuma outra obra melhor e mais completa que o Livro dos Médiuns. Então não adianta a gente estudar a mediunidade em obras piores, porque aí eu não vou conseguir evitar e tornar rara a obsessão. Pelo contrário, se eu não tiver estudo, ou se eu estudar uma obra ruim, incompleta, não vai ser raro. Não vai ter a mesma eficácia. Eu corro mais risco de cair no problema da obsessão. Então vejam a importância de estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. E aí ele mostra aqui no final o que vai fazer o Livro dos Médiuns. Ele vai ensinar a pessoa a identificar, a ficar alerta quando os obsessores derem sinais. Se eu não tenho o conhecimento do Livro dos Médiuns e não sigo o que ele diz, eu não identifico os sinais de quando um obsessor está aparecendo e acabo caindo na armadilha dele. Estamos aí com problema de conexão, mas vamos devagarinho. Por isso que a gente diz que as pessoas que não estudaram o Livro dos Médiuns não têm competência para avaliar uma obra. Então, muitas pessoas que nos criticam e que idolatram essas obras e defendem essas obras, elas não têm competência e condições, porque elas não estudaram. Então, só porque elas gostaram, elas fazem uma análise equivocada e acham que é uma obra boa. Mas elas estão equivocadas e por isso elas acabam sendo
vítimas dessas obras, porque elas não se preveniram estudando o Livro dos Médiuns e seguindo o Livro dos Médiuns. Elas não reconheceram nessas obras um espírito inferior trazendo coisas que não são verídicas, tentando impor suas ideias sistemáticas, falaciosas. Por isso elas caem, porque elas não têm preparo. E elas acabam atacando quem pode ajudá-las, né? Isso é uma coisa muito curiosa. E, evidentemente, influenciada por esses próprios espíritos que querem que elas permaneçam na ignorância. Então, olha o resultado do Livro dos Médiuns. Mantendo alerta a pessoa, né, que estudou e vai praticar, e espreitando os menores sinais que poderiam denunciar a presença de um espírito suspeito. Os menores sinais. Aqui está mais uma característica do exagero do critério. Então, a teoria na obra de Kardec, ela faz você espreitar e perceber os menores sinais. Então, o espírito chega ali para mentir, para enganar, mas você está muito bem preparado com os critérios e com o conhecimento, e ele não consegue lhe passar a perna. Agora, se ele pega uma pessoa mais desavisada, essa pessoa acaba caindo. Vamos continuar para a gente ver a ideia do exagero e da importância de ser assim. Toda pessoa que não é criteriosa acaba por ser enganada na vida. Com relação aos espíritos, é a mesma coisa. Já que os espíritos estão sempre tentando nos influenciar, e se a gente não tiver preparo, eles nos enganam. E na prática da mediunidade também. Então vamos ver Kardec seguindo. Vimos alguns grupos que, sem dúvida, encontram-se sob uma influência abusiva, porquanto nela se comprazem e dela tornam-se presa por uma confiança demasiado cega e por certas disposições morais. Outros, ao contrário, revelam tal temor de serem enganados, que levam a desconfiança, por assim dizer, ao excesso, investigando com meticuloso cuidado todas as palavras e todos os pensamentos, preferindo rejeitar o duvidoso, a arriscar-se a admitir o que fosse mal. Então vejam que ele dá o exemplo aqui de dois grupos que são opostos. Então ele mostra que um grupo inteiro pode ser obsediado, pode ser enganado pelos espíritos mentirosos, que é o que a gente mais vê. Como as pessoas não estudaram a obra de Kardec, não seguiram o Livro dos Médiuns, elas facilmente, são todas elas enganadas, elas são abusadas por esses espíritos que as enganam, que as dominam. É muito comum, já conheço relatos, e a gente vê aí no movimento espírita mundo afora, e graças à internet, grupos inteiros que as pessoas estão... O espírito está dizendo as coisas mais absurdas, e o grupo inteiro achando lindo. Por isso que ele diz, grupos, né, que uma influência abusiva, porque nela se comprazem. Então, há um porquê isso acontecer, porque as pessoas que estão ali são vítimas, mas fizeram por merecer, porque elas sentem prazer em ouvir esse espírito. De uma certa maneira, elas se afinizam com as mentiras que esse espírito fala, e por isso que elas são punidas sendo enganadas por esse espírito. As pessoas, de uma certa maneira, tem gente que gosta da mentira, que gosta de ser enganada, e acabam sendo. Porque elas não são prudentes, elas confiam cegamente, como está dizendo aí o texto. Toda pessoa que confia demais num mundo como o nosso, de espíritos imperfeitos, acaba por ser enganada. Mas ela escolheu confiar demais, por isso que ela é vítima, mas ela é vítima do que ela mesma escolheu. Porque é uma irresponsabilidade a gente se entregar para os espíritos que chegam sem avaliar, sem ter cuidado, sem raciocinar, sem pedir ajuda. Então é uma punição do nosso próprio orgulho, porque a gente deveria ter a humildade de... A desconfiança, ela é exatamente consequência da humildade. Porque a humildade faz a pessoa entender, bom, eu sou limitado, eu não sei tudo, eu posso errar, então eu tenho que ter cuidado e avaliar bem as coisas. Então a pessoa que é humilde é desconfiada.
O orgulhoso não. Como ele julga que ele é virtuoso, que ele é sabedor, então ele não tem esse cuidado, que é fruto do próprio orgulho não ter esse cuidado. E acaba sendo punido como? Sendo enganado. Ele se acha tão virtuoso e superior que ele acaba sendo vítima, justamente sendo enganado, sendo abusado pelos espíritos inferiores que o mentem, que o enganam, que o levam a ter atitudes e ações infelizes. Mas aí ele mostra o contrário. E aqui entra e deixa muito clara a ideia do exagero positivo do critério. Outros, ao contrário, revelam tal temor de serem enganados. Então, há grupos que eles têm tanto medo de ser enganados que eles levam a desconfiança ao excesso. Que é como deveria ser a nossa postura. Ninguém deveria gostar de ser enganado ou querer ser enganado. Da boca para fora, todo mundo fala que não quer ser enganado. Mas lá no fundo a gente gosta quando chega alguém falando que a gente quer ouvir, massageando o nosso orgulho, nosso ego, dizendo que a gente é especial, superior, dizendo que eles vão resolver a nossa vida materialmente, ou que eles vão nos dar alguma coisa privilegiada. Então a gente, por vaidade, gosta disso e acaba sendo enganado. Agora, a pessoa humilde não. Ela admite tanto que ela é limitada e pode se equivocar, que ela leva a... Olhem o termo, por isso que eu estou provando com o texto de Kardec, quando eu falo do exagero do critério. Porque ele diz, levam a desconfiança ao excesso. Ora, excesso é sinônimo de exagero. E o que ele faz, então? Esses grupos que levam ao excesso a desconfiança. E vejam que ele está colocando isso como positivo. Investigam com meticuloso cuidado todas as palavras e todos os pensamentos, preferindo rejeitar o duvidoso do que admitir o que fosse mal. Que é exatamente o que a gente vai fazer com a obra do André Luiz. Nós vamos analisar palavra por palavra. Olha a gente praticando o que Kardec ensina. E quando a gente faz isso, o André Luiz não se sustenta. Quando a gente analisa palavra por palavra, com desconfiança ao excesso, os textos do André Luiz não se sustentam. E eles só se sustentaram porque quem os recebeu são pessoas e grupos desse primeiro exemplo ali, pessoas que confiaram demasiadamente, de uma maneira cega, grupos que foram enganados, obsediados, que não seguiram o livro dos médiuns, que não seguiram as orientações de Kardec, por isso foram enganados. Mas quando a gente aplica o que Kardec ensinou aos espíritos, e em particular, nesse caso, como a gente está se propondo, a obra do André Luiz, ele não se sustenta, porque ele vai falar tanta coisa absurda. E veja que ele não está nem dizendo para rejeitar o absurdo. Se for duvidoso, eu já tenho que rejeitar. Quanto mais um absurdo. Então, quando a gente for analisar a obra do André Luiz, vocês vão perceber a gente fazendo isso. A gente vai mostrar os absurdos que estão escancarados, mas mesmo assim, esse grupo aí, dessas pessoas Brasil afora, que eram cegas e apaixonadas pelo Chico, só porque ele recebeu, elas aceitaram cegamente, como se o conteúdo fosse do médium, mas não é, então aí está o equívoco dela. Elas gostavam do médium, então elas confiaram em tudo que veio através do médium. Por isso elas foram enganadas. Por isso elas acham linda essa obra, por isso que vendeu horrores, por isso que cresceu, por isso que tem filme. Mas quando você pega uma pessoa que segue o livro dos médiuns e aplica os critérios de exagero, desconfiança ao excesso que estão aqui, André Luiz é desmascarado. A gente vê que ele disse absurdos e muita coisa duvidosa. E a gente devia ter feito o quê? Rejeitado. Então as pessoas pegaram o texto dele, leram superficialmente, porque elas têm um conhecimento superficial, elas não tinham competência para aprofundar, viram que falava no bem, falava em Jesus, falava em Deus, e concluíram, é bom, e deixaram e acabaram engolindo várias falácias, vários conteúdos duvidosos. Se tivessem lido o livro dos médiuns e aplicado, como ele está ensinando aqui, ele não teria se sustentado. Teriam visto que era um espírito inferior, enganador,
pseudo-sábio, trazendo inverdades, trazendo divisões, dividindo o movimento espírita, em vez de unir o movimento espírita, trazendo teorias contraditórias à obra de Kardec, trazendo absurdos que nós vamos ver de ordem moral, de ordem científica. Mas segue Kardec para deixar ainda mais claro a pessoa que é muito teimosa, ainda acha que a gente está forçando uma interpretação. Vejam o que ele vai dizer agora. Por isso, os espíritos mentirosos, vendo que nada têm a fazer, terminam por se retirar, indo buscar compensação junto dos que lhes oferecem menor dificuldade e nos quais encontram certas fraquezas e algumas imperfeições de espírito a explorar. O excesso em tudo é prejudicial, mas em semelhante caso é preferível pecar por excesso de prudência a pecar por excesso de confiança. Então, olha aqui o que Kardec está dizendo. Quando os espíritos mentirosos se deparam com a pessoa criteriosa, desconfiada, preparada, eles, na hora, dizem, não vou conseguir enganar. Então, eles veem que nada eles têm a fazer com aquele grupo e com aquelas pessoas. E aí eles fazem o quê? Vão buscar as pessoas que aceitam com facilidade, que são fracas, que são passivas, que não têm critério, que não têm responsabilidade, que não têm estudo, que são arrogantes. Qual grupo que a gente quer fazer parte? Dos enganados ou dos não enganados? Dos fracos ou daqueles que são cautelosos, prudentes? Então, se tornou muito fácil qualquer espírito ou espírita, entre aspas, né, mentir no movimento espírita, porque o movimento espírita, tudo ele acha lindo, ele acha bonito, ele acha que tem que aceitar. Qualquer pessoa que for um pouco mais meticulosa, ele já cria antipatia. É assim, a gente criou um clima no movimento espírita muito favorável aos espíritos mentirosos. E é por isso que Emmanuel e André Luiz reinaram no movimento espírita. É por isso que eles nunca falaram sobre esses textos. É por isso que eles esconderam Kardec. E vejam, a frase final, a pessoa tem que ser muito teimosa, e eu diria até mesmo cega, porque a frase deixa claro a tese que nós estamos apresentando, sobre o exagero e a severidade dos critérios, que a gente deve aplicar. O texto é claro, o excesso em tudo é prejudicial, mas nesse caso não. No caso da análise das mensagens dos espíritos, é preferível, vejam, é Kardec falando, vocês podem conferir no original em francês, é preferível pecar por excesso de prudência do que pecar por excesso de confiança. Ele está dizendo isso. E é óbvio que, além de ele estar dizendo isso, que já é algo muito importante, é racional. A gente fez o contrário, a gente preferiu ter excesso de confiança nos espíritos, só porque a gente gostava do médium, do que excesso de prudência. E assim a gente engoliu um monte de mentira. E por isso que hoje as pessoas continuam com a vida complicada do mesmo jeito, escutando espíritos que não vão ajudar elas a resolver os problemas delas. Então que a gente lembre, todas as vezes que aparece alguém reclamando do excesso de prudência e rigor que o Kardec-Tube aplica, que a pessoa agora lembre desse texto, é Kardec quem ensina. É preferível pecar por excesso de prudência. Toda vez que surge alguém reclamando das críticas do Kardec-Tube, eu lembro desses textos e lembro, a pessoa não leu Kardec. Porque Kardec era assim. Por isso que ele conseguiu fazer uma obra tão monumental, maravilhosa, forte, que sobrevive ao tempo. Porque os espíritos não conseguiam passar Kardec para trás, e ele ensinou isso para a gente. Kardec é para imitar. E quando a gente aplica isso, André Luiz, no primeiro capítulo do Nosso Lar, que foi a primeira obra, André Luiz não existiria se o movimento espírita tivesse lido e aplicado Kardec. Então, que a gente veja a prova nos textos de Kardec sobre o exagero e severidade dos critérios e a racionalidade de ser assim. Como é bom, nesse caso, como ele disse, ser assim.
Que a gente lembre sempre disso, é preferível pecar por excesso de prudência do que pecar por excesso de confiança. Aqueles que não concordarem com isso serão vítimas, serão enganados pelos espíritos. Até o nosso próximo estudo. Uma boa noite a todos.